Márcia Oliveira. Tenho 70 anos e até hoje sinto um aperto no peito quando lembro da nossa casa antiga em Ribeirão do Vale. Um lugarzinho tão pequeno que nem nos mapas direito aparecia. Era uma casinha simples, de madeira já gasta pelo tempo, com janelas que rangiam quando o vento batia forte e um quintal grande onde a gente plantava de tudo um pouco para não passar necessidade. Quem me vê hoje, uma senhora de cabelos grisalhos, sentada nessa cadeira de balanço, nem imagina o que essa vida já me deu de presente e de fardo para carregar. As rugas que tenho no rosto não foram só o tempo que fez, não. Cada uma delas tem história, tem dor, tem riso abafado e tem lágrima que secou antes de cair. Éramos 8 irmãos, imagine só, 8 bocas para alimentar, 8 corpos para vestir, 8 coraçõezinhos precisando de carinho. Maria era a mais velha, depois vinha eu, Marcos, Helena, Isabel, José, Antônio e o caçulinha, o Pedro. Nossa casa vivia num rebuliço danado, um entra e sai, um corre-corre, mas faltava uma presença, e essa ausência era maior que qualquer barulho que a gente pudesse fazer. Nossa mãe, a dona Cremilda, era uma figura que todo mundo conhecia no vilarejo. Bonita que era uma coisa, sabe? Cabelo comprido, sempre arrumado, mesmo com pouco dinheiro. O sorriso dela iluminava qualquer canto, mas era um sorriso que brilhava mais nas festas da cidade, nos forrós da praça, nas rodas de conversa na casa dos outros. Em casa, aquele sorriso aparecia pouco. Era como se ela guardasse toda a alegria para mostrar lá fora. A Cremilda passou enfeitada de novo. Eu escutava as vizinhas falando. Deixou aquele bando de meninos sozinho outra vez. A verdade é que a casa dela era um mundo lá fora. A gente, que era sangue do sangue dela, parecia mais um detalhe no fundo daquele quadro colorido que ela pintava por onde passava. Não é que não gostasse de nós. Acho que não sabia direito como lidar com tanto filho, tanta responsabilidade. Preferia a liberdade das ruas, o vento no rosto, a risada solta. Foi Maria que assumiu as rédeas de tudo. Ela tinha apenas 5 anos a mais que eu. Com seus 14 anos, já cozinhava, lavava, passava e cuidava da gente como se fosse uma mulher feita. Quando me lembro dela torcendo roupa no tanque, os braços fininhos fazendo tanta força, me dá um nó na garganta. Os olhos dela, os olhos da minha irmã Maria, escondiam tanta coisa. Brilhavam quando contava história pra gente dormir, mas eu, que dormia na mesma cama que ela, sabia que de noite aqueles mesmos olhos molhavam o travesseiro em silêncio. Márcia, cuida do Pedro enquanto eu vou buscar água, ela me dizia. E eu, com 9 anos, já embalava aquele bebê, cantando as cantigas que Maria tinha me ensinado. A gente foi crescendo assim, cada um cuidando do outro, feito uma corrente onde cada elo dependia do vizinho para não se quebrar. As noites eram as piores partes. O Pedro, que era o caçulinha, chorava chamando por mãe. Cadê a mamãe? Ela vem hoje. E a gente não sabia o que responder. Maria colocava ele no colo, afagava os cabelos dele e dizia baixinho: Logo, logo ela tá aqui, meu bem. Dorme que quando você acordar, quem sabe. Mas a verdade é que muitas vezes a gente acordava e ela não tinha voltado. Tinha dias que ficava 2, 3 dias sem aparecer. Depois, chegava com algum presentinho, uma bala, um pedaço de tecido colorido, como se aquilo pudesse preencher o vazio que ela deixava. Foi nessas ausências que a gente aprendeu a criar nosso próprio mundo. Um mundo onde a gente inventava histórias, construía brinquedos com o que tinha à mão, e onde eu e meus irmãos nos tornamos tudo o que precisávamos ser uns para os outros. Lembro de um dia, eu devia ter uns 10 anos, quando escutei 2 vizinhas conversando sobre nossa mãe. Tava voltando da venda com um pacotinho de farinha que Maria tinha me mandado buscar. Me escondi atrás do pé de jabuticaba quando ouvi meu nome. A Márcia e os irmãos são uns coitados. A Cremilda tá lá pros lados de Santa Clara, dizem que arrumou um homem com dinheiro. Largou os filhos como quem larga um fardo no meio do caminho. Aquilo entrou no meu peito feito espinho. Nunca tinha pensado que ela pudesse não voltar mais. Quando cheguei em casa, os olhos ardendo de segurar o choro,
Maria percebeu na hora que algo estava errado. O que foi, Márcia? Aconteceu alguma coisa na venda? E eu desabei. Contei tudo o que tinha ouvido, as palavras saindo junto com as lágrimas que eu tinha tentado tanto segurar. Maria largou a vassoura que tinha na mão, sentou comigo no degrau da porta e pela primeira vez não tentou me consolar com uma história bonita. Olha, Márcia, ela disse com a voz mais adulta que os 14 anos dela. A gente não escolhe a família que tem, mas escolhe a família que a gente faz. Nós somos uma família, eu, você e nossos irmãos, e é isso que importa. Foi naquele dia que eu vi surgir no rosto da minha irmã mais que cansaço ou tristeza. Vi força, uma força quieta, daquelas que não faz barulho, mas que sustenta o mundo. Maria tinha se tornado uma rocha no meio da nossa tempestade, e todos nós nos agarrávamos a ela. O tempo foi passando e a gente crescendo. Cada um, do seu jeito, buscando um caminho no meio daquela vida difícil. Maria não concluiu os estudos. Como poderia? Mas fazia questão que a gente não abandonasse a escola. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês, ela dizia. E mesmo quando era difícil, mesmo quando a barriga roncava ou o caderno era velho e remendado, a gente ia. Ah, se me perguntassem naquela época o que eu queria ser quando crescesse, acho que nem saberia responder. A única certeza que eu tinha é que queria ser como Maria, forte, decidida, capaz de transformar o pouco em muito e o nada em alguma coisa. Talvez você que está me ouvindo agora tenha tido uma mãe presente, dessas que não deixam a vida levar para longe. Ou talvez conheça histórias como a minha, porque as ausências são mais comuns do que a gente pensa. De qualquer forma, guarde essa história no coração, porque ela fala de como o amor pode nascer mesmo nos cantos onde o abandono fez morada. Maria se foi cedo demais. Tinha apenas 24 anos quando a febre a levou. Foi rápido. Em 3 dias ela se foi, deixando um vazio que nenhum de nós soube como preencher. Lembro do rosto dela, pálido na cama, a mão quente de febre segurando a minha. Cuida deles, Márcia. Foi a última coisa que ela me disse. E eu prometi, com o coração em pedaços, que não deixaria nossa pequena família se desfazer. No dia do enterro da minha irmã, o céu estava de um azul tão limpo que parecia uma ofensa. Como podia o mundo continuar tão bonito quando ela não estava mais aqui? Vi nossos irmãos, todos enfileirados, os olhos vermelhos, o Pedrinho, já com 10 anos, chorando sem vergonha nenhuma. E pensei, e agora? Como vou ser forte como ela? Mas a vida tem dessas coisas. A gente descobre força onde nem sabia que tinha. Aos 19 anos, me vi fazendo o que Maria fazia, cuidando, protegendo, sendo o porto seguro para os meus irmãos. Não era fácil, Deus sabe que não. Tinha dias que eu me trancava no quartinho dos fundos e chorava até não ter mais lágrimas, de saudade dela, de medo de não conseguir, de raiva da nossa mãe que nunca estava. E por falar nela, as notícias foram ficando mais raras. Diziam que estava na capital, outros que tinha ido para o sul, teve quem jurasse que a viu em uma cidade vizinha, com roupas finas e um homem de posses. Para nós, filhos dela, ela ia se tornando cada vez mais um personagem de uma história que alguém contou, e menos a mulher que nos deu a vida. Os anos foram passando feito água de rio, que corre sem pedir licença. Cada um dos meus irmãos foi encontrando seu caminho, como passarinhos que aprendem a voar e começam a deixar o ninho. Marcos, que sempre teve jeito para negócio, conseguiu emprego na venda do seu Juvenal e logo estava ajudando nas contas da casa. Helena, tão quietinha e observadora, revelou um talento para costura que ninguém imaginava. Isabel, que tinha a risada mais bonita que já ouvi, começou a namorar o filho do dono da farmácia. José e Antônio, sempre inseparáveis, mesmo sendo tão diferentes, arrumaram trabalho na fazenda dos Nogueira, onde plantavam café. E o Pedro, nosso caçulinha, que já não era mais tão pequeno assim, mostrava um interesse pelos livros que me lembrava Maria. Como ele gostava de ler! Qualquer pedaço de papel com letras que caísse nas mãos dele virava tesouro. Eu olhava para ele e pensava, esse vai longe. A vida seguia seu curso em Ribeirão do Vale.
As estações mudavam, as chuvas vinham e iam, e a nossa casa, que antes parecia pequena demais para tanta gente, começou a ficar grande demais para quem restava. Porque a verdade é que a gente não fica junto para sempre, não é mesmo? Por mais que o coração queira. Foi Isabel quem partiu primeiro. Casou-se com o Augusto da farmácia e foi morar do outro lado da cidade. Depois foi José, que arrumou trabalho numa cidade maior. Antônio seguiu o mesmo caminho pouco tempo depois. Marcos conheceu uma moça de fora, se apaixonou e decidiu tentar a vida em São Paulo. Helena casou com um viúvo que tinha uma filha pequena e de repente estava cuidando de uma família que não era a nossa, mas que se tornou sua. E eu? Bem, eu fiquei. Fiquei com Pedro, que estava terminando os estudos e sonhava com a faculdade, algo que parecia tão distante quanto a lua naquela época. Fiquei porque alguém precisava guardar a memória daquele lugar, daquela história que era nossa. Você não vai viver sua vida, Márcia? Me perguntavam as vizinhas, agora já senhoras de idade, as mesmas que cochichavam sobre nossa mãe tantos anos atrás. Eu sorria e respondia, mas eu estou vivendo. E estava mesmo. Tinha começado a dar aulas para as crianças da região, ensinando o pouco que sabia com a mesma dedicação que Maria tinha me ensinado. Nessa época, eu já tinha 30 e poucos anos, e às vezes me pegava olhando para o espelho e procurando os traços da minha mãe no meu rosto. Encontrava mais de Maria, na verdade. Os mesmos olhos determinados, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava preocupada. Nunca casei, não por falta de pretendente, que o Tião do armazém bem que insistiu, mas porque sentia que minha missão era outra. Foi numa tarde de domingo, dessas em que o tempo parece esticar, feito puxa-puxa, que a gente recebeu a notícia. Estávamos eu e Pedro sentados na varanda, eu remendando uma camisa e ele lendo um de seus livros. Já era um rapazinho de 15 anos que adorava estudar, quando vimos o Nestor, carteiro e fofoqueiro oficial da cidade, se aproximando com aquele jeito dele de quem carrega mais que cartas no bolso. Dona Márcia, ele disse, tirando o chapéu. Tenho uma notícia para a senhora. O coração já deu um pulo. Notícia trazida assim, desse jeito, raramente é coisa boa. É sobre sua mãe, Dona Cremilda. Pedro levantou os olhos do livro na mesma hora. Fazia tanto tempo que não ouvíamos falar dela que o nome soou quase estranho, como de uma pessoa que a gente conheceu em outra vida. Ela faleceu semana passada, lá em Santa Clara. Foi o coração, disseram. Pensei que a senhora gostaria de saber. Senti um vazio estranho, que não era bem tristeza, nem alívio, nem nada que eu pudesse dar nome. Era como se fechasse um livro que tinha ficado aberto por muito tempo, mas cujas páginas eu já não lia havia anos. Obrigada por avisar, seu Nestor. Foi tudo o que consegui dizer. Quando ele se foi, Pedro e eu ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ele perguntou com a voz baixa. Você quer ir ao enterro, Márcia? Balancei a cabeça. Não tem mais enterro, Pedro. Já faz uma semana. Mais silêncio. O que se diz quando morre alguém que deveria ser importante, mas que é quase uma estranha? Você está triste? Ele quis saber. Pensei antes de responder. Triste não era a palavra. Era algo mais complicado, mais emaranhado, como um novelo que alguém enrolou todo e ninguém consegue achar a ponta. Estou sentindo falta do que nunca tive, respondi finalmente. E era verdade. Não estava chorando a pessoa que partiu, mas a mãe que ela poderia ter sido e nunca foi. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na janela, olhando as estrelas, pensando em como a vida dá voltas. Cremilda, que tinha abandonado os filhos para viver sua vida longe, agora tinha morrido sem nenhum de nós por perto. Não soubemos de sua doença, não seguramos sua mão, não dissemos adeus. E o mais estranho é que nem ela deve ter esperado isso de nós. Vivemos vidas separadas por tanto tempo que já éramos como estranhos unidos apenas por um laço de sangue que o tempo tinha esgarçado quase até o rompimento. Resolvi escrever para meus irmãos no dia seguinte. Cartas simples, diretas, comunicando o falecimento da nossa mãe. As respostas chegaram aos poucos. Isabel veio me visitar, os olhos marejados não pela morte da mãe, mas pela dor que via em mim.
Marcos enviou dinheiro para uma missa, mesmo nunca tendo sido muito religioso. Helena mandou um bilhete curto: que Deus a tenha. José e Antônio não responderam. A vida continuou seu curso, como sempre continua. Pedro conseguiu uma bolsa para estudar na capital. Foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida vê-lo partir na jardineira, com aquela mala velha e os olhos cheios de sonhos. Prometi a Maria, lá no meu silêncio, que tinha cumprido o que ela me pediu. Cuidei deles, o melhor que pude. Fiquei sozinha na casa que já tinha abrigado tantas vidas. Às vezes, quando o vento batia nas janelas de madeira, eu podia jurar que escutava as risadas dos meus irmãos quando crianças, as histórias que Maria contava antes de dormir, até mesmo o cantarolar distante da minha mãe nas raras manhãs em que ela estava presente. Os anos se passaram e a vida foi mudando, como a vida tem mania de fazer. Pedro se formou, virou médico. Imagine só, um doutor na família. Voltou para me visitar usando terno e gravata, mas com os mesmos olhos brilhantes do menino que adorava livros. Insistiu que eu fosse morar com ele na cidade grande. Resisti por um tempo, mas quando a artrite começou a dificultar meu trabalho com as crianças, acabei aceitando. E foi assim que deixei Ribeirão do Vale, levando comigo apenas algumas roupas, as cartas dos meus irmãos e as memórias, tantas memórias que nem uma vida inteira seria suficiente para reviver todas elas. A casa ficou para trás, como uma casca vazia de algo que já foi vivo e pulsante. Antes de partir, caminhei por cada cômodo, despedindo-me não das paredes, mas do que tinha acontecido entre elas. No quarto que dividi com Maria, deixei uma flor, dessas que ela adorava colher no caminho da escola. A cidade grande era um mundo completamente diferente do meu Ribeirão do Vale. Barulhenta, apressada, cheia de gente que nunca olhava nos olhos uns dos outros. Pedro tinha um apartamento pequeno, mas confortável. Fez questão de arrumar um quarto só para mim, com uma janela que dava para um pedacinho de céu. Sabia que eu não conseguiria viver sem ver as estrelas à noite. Foi lá, nesse apartamento, que comecei a escrever nossas histórias. Não sou escritora, nunca tive estudo para isso, mas senti que precisava registrar o que vivemos para que não se perdesse quando eu também me fosse. Cada lembrança era como um retalho que eu ia costurando com outros, formando uma colcha de memórias que contava não só a história da nossa família, mas de tantas outras que, como a nossa, foram criadas mais pelo amor entre irmãos do que pelo cuidado dos pais. Pedro namorava uma moça chamada Luísa, enfermeira do mesmo hospital onde ele trabalhava. Ela tinha olhos gentis e mãos de quem sabe cuidar. Quando a conheci, algo nela me lembrou Maria. Talvez o jeito de inclinar a cabeça quando escutava alguém falar, ou a maneira como sorria com o canto dos lábios quando estava pensando. Ela é especial, Pedro me disse uma noite, enquanto tomávamos chá na pequena varanda do apartamento. Acho que é com ela que quero passar o resto da minha vida. Sorri para meu irmão caçula, agora um homem feito. Maria ia gostar dela, respondi. E era verdade. Eles se casaram numa cerimônia simples, com a presença dos irmãos que puderam vir. Isabel trouxe o marido e os 3 filhos já crescidos. Helena veio com o esposo e a enteada, agora uma moça bonita. Marcos apareceu sozinho, tinha se divorciado havia pouco tempo. José e Antônio mandaram telegramas, estavam muito longe para viajar. Foi um reencontro doce e amargo ao mesmo tempo. Doce por estarmos juntos depois de tanto tempo, amargo por sentir o quanto tínhamos nos afastado, cada um seguindo seu caminho. Conversamos, rimos, relembramos histórias da infância, e por um momento foi como se o tempo tivesse voltado e estivéssemos todos na nossa casa em Ribeirão do Vale, com Maria cuidando de nós. No casamento de Pedro e Luísa, enquanto observava meus irmãos reunidos depois de tanto tempo, senti um aperto no peito que não era de tristeza, mas de uma saudade estranha. Saudade de um tempo que foi duro, mas que agora, visto de longe, parecia ter seu próprio encanto. Como a gente muda o jeito de olhar para as coisas com o passar dos anos, não é mesmo? Durante a festa, Isabel se aproximou de mim com uma taça de vinho na mão. Estava bonita, com os cabelos pintados escondendo os fios brancos e usando um vestido azul que realçava seus olhos. "No que está pensando, Márcia?" Ela perguntou, sentando-se ao meu lado.
Em como chegamos até aqui, respondi, olhando para Pedro, que dançava com Luísa, os dois tão absortos um no outro que o resto do mundo parecia ter desaparecido. Isabel suspirou e seguiu meu olhar. A gente sobreviveu, não foi? Apesar de tudo. Graças a Maria, eu disse, e senti meus olhos ficarem marejados. E a você, Márcia. Depois que ela se foi você que segurou as pontas. Balancei a cabeça, desconfortável com o elogio. Só fiz o que precisava ser feito. Isabel sorriu, daquele jeito dela que sempre me lembrava da menina que um dia foi, mesmo agora com os pés de galinha marcando o canto dos olhos. Sabe o que mais me lembro da nossa infância? Ela perguntou, girando a taça entre os dedos. Do cheiro de sabão de cinza que ficava nas suas mãos quando você lavava roupa. E de como você trançava meu cabelo todo domingo, mesmo estando cansada. Fiquei surpresa. Não sabia que ela guardava essas lembranças. E das histórias, ela continuou. Das histórias que você inventava à noite, quando não tinha luz e a gente ficava com medo do escuro. Lembra daquela do pássaro de fogo que protegia crianças perdidas na floresta? Lembrava, claro. Eram histórias que Maria contava para nós e que depois eu passei a contar para os mais novos. Histórias de esperança, de pessoas que encontravam o caminho de volta para casa, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi você quem me ensinou a ser mãe, Márcia, Isabel disse de repente. Quando tive meu primeiro filho, não sabia o que fazer. Mas então me lembrava de como você cuidava da gente, e isso me dava força. Não consegui responder. Um nó se formou na minha garganta e apenas segurei a mão dela, sentindo a textura da pele que já não era mais lisa como antigamente. Aquela noite foi como um presente inesperado, depois de anos de ausências. Meus irmãos, cada um à sua maneira, vieram até mim com suas histórias, suas lembranças, seus agradecimentos silenciosos ou falados. Foi como se estivéssemos fechando um ciclo, preenchendo juntos os espaços vazios que nossa mãe tinha deixado. E a figura dela, de Cremilda, pairava como um fantasma entre nós, mencionada apenas de passagem, como quem fala de uma conhecida distante e não da mulher que nos deu a vida. Ninguém chorou sua morte naquele encontro. Já tínhamos nos despedido dela há muito tempo, quando ela escolheu outros caminhos que não incluíam seus filhos. A vida com Pedro e Luísa no apartamento da cidade grande foi ganhando uma rotina confortável. Eu ajudava nas tarefas de casa, fazia companhia a Luísa quando Pedro estava de plantão e continuava escrevendo minhas memórias. Às vezes, quando eles estavam no trabalho, eu pegava o ônibus e ia até o parque mais próximo, só para sentir o vento no rosto e ver as árvores, que me lembravam um pouco do quintal da nossa casa em Ribeirão do Vale. Foi numa dessas tardes no parque que conheci Dona Genoveva, uma senhora de quase 80 anos que alimentava os pássaros todos os dias no mesmo banco. Começamos a conversar, como pessoas mais velhas costumam fazer, sem pressa, deixando as palavras fluírem como um rio manso. Dona Genoveva tinha sido professora a vida toda, e quando soube que eu tinha dado aulas para crianças no interior, seus olhos brilharam com um reconhecimento silencioso. Passamos a nos encontrar regularmente naquele banco, compartilhando histórias, pão para os pássaros e, às vezes, o silêncio confortável de quem não precisa preencher todos os espaços com palavras. A senhora nunca casou? Ela me perguntou um dia, direta como só as pessoas de idade sabem ser. Não, respondi. A vida tomou outros rumos. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente o que eu não tinha dito. Eu me casei, ela contou. Tive 3 filhos. Perdi um para a febre amarela quando ele tinha só 5 anos. Meu marido foi embora depois disso. Não aguentou a dor. Criei os outros 2 sozinha. Ficamos em silêncio, dividindo o peso das perdas e das ausências. Mas sabe, Dona Márcia, ela continuou depois de um tempo. Aprendi que a gente pode construir família onde menos espera. Meus alunos foram minha família também. Alguns até hoje me visitam, trazem os filhos deles para me conhecer. Aquelas palavras encontraram eco no meu coração. Não era isso que tínhamos feito, eu e meus irmãos? Construído uma família uns com os outros, preenchendo os vazios deixados por quem deveria estar lá?
Talvez você que está me ouvindo agora já tenha sentido isso também. Essa capacidade que temos de criar laços onde o destino criou rompimentos. De encontrar amor mesmo quando o abandono parece ter a última palavra. Se já sentiu, saiba que não está sozinho nessa jornada de reconstruir o coração aos poucos, com os retalhos que a vida nos deixa. Os anos foram passando como nuvens em dia de vento. Pedro e Luísa tiveram 2 filhos, Clara e Miguel. Tornei-me tia-avó, um título que nunca imaginei que teria. Clara tinha os olhos do pai e o sorriso de Luísa, mas quando franzia a testa em concentração, eu via Maria nela. Miguel era agitado, curioso, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Tia Márcia, ele me perguntou uma vez, aos 6 anos, por que você nunca fala da sua mãe? Estava sentado ao meu lado enquanto eu tricotava um cachecol para ele, preparo para o inverno que se aproximava. A pergunta veio tão de repente que deixei cair um ponto. Quem disse que não falo? Respondi, tentando ganhar tempo enquanto pensava no que dizer. Você conta histórias do papai quando era pequeno, da tia Maria, dos outros tios, mas nunca da sua mãe. Crianças têm esse dom de perceber exatamente o que tentamos esconder. Respirei fundo e decidi que merecia a verdade, ou pelo menos uma versão dela que seus pequenos ombros pudessem carregar. Minha mãe não estava muito presente quando eu era criança, Miguel. Ela tinha outros lugares para ir, outras pessoas para ver. Ela não gostava de vocês? Ele perguntou com aquela franqueza brutal que só as crianças têm. Acho que gostava, do jeito dela. Mas às vezes as pessoas não sabem como mostrar amor ou têm tanto medo dele que fogem. Miguel ficou pensativo, processando minhas palavras com a seriedade de quem tenta entender um mistério maior que ele. Isso te deixou triste? Ele quis saber. Sim, respondi honestamente. Por muito tempo fiquei triste. Mas então percebi que tinha recebido muito amor de outras pessoas. Da minha irmã Maria, dos meus irmãos. E isso me ajudou a não ficar tão triste. Ele assentiu como se aquilo fizesse todo sentido para ele. Então, num gesto que me pegou de surpresa, envolveu meu pescoço com seus bracinhos finos. Eu te amo, tia Márcia, ele disse contra meu ombro. E prometo que nunca vou embora. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Abracei aquele menino, meu sobrinho neto, e senti como se um círculo estivesse se fechando. O amor que não recebi voltava para mim multiplicado, em formas que nunca poderia ter imaginado. Foi por causa de Miguel e Clara que decidi organizar um reencontro da família. Pedro achava uma boa ideia. As crianças precisam conhecer os tios-avós, ele dizia. Luísa, sempre prática, ajudou com os preparativos. Mandamos cartas e fizemos ligações, marcando uma data em que todos pudessem vir. O encontro aconteceu no sítio que Isabel e o marido tinham comprado para passar os fins de semana. Um lugar bonito, com um pomar de laranjeiras e uma vista para as montanhas que lembrava um pouco Ribeirão do Vale. Ver meus irmãos chegando um a um, agora com cabelos grisalhos, rugas nos cantos dos olhos, mas com os mesmos sorrisos de sempre, foi como mergulhar num rio de lembranças. Marcos, Isabel, Helena, Pedro e até José e Antônio, que finalmente puderam vir de tão longe. As crianças corriam pelo quintal, uma nova geração que carregava nosso sangue, mas que, graças a Deus, não conhecia o tipo de dor que tínhamos enfrentado. Observando-os, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Durante o almoço, sentados à mesa grande debaixo das árvores, Marcos levantou sua taça. Um brinde, ele disse. A Maria, que nos salvou. A Maria, repetimos em coro, e vi que não era a única com os olhos marejados. E a você, Márcia, acrescentou Helena, que continuou o trabalho dela. Balancei a cabeça, constrangida com a atenção. Fiz o que qualquer um de vocês teria feito. Mas foi você quem fez, disse José, que sempre tinha sido econômico com as palavras. E nunca te agradecemos o suficiente. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, sentei-me um pouco afastada, observando minha família. Antônio tocava violão, e alguns dos mais jovens tinham começado a dançar. Pedro e Luísa conversavam com Isabel,
provavelmente sobre os netinhos em comum. Helena ajudava a servir a sobremesa, eficiente como sempre. E eu, de repente, senti uma presença ao meu lado. Não era ninguém que pudesse ver ou tocar, mas podia jurar que Maria estava ali, observando conosco o que tínhamos nos tornado. Conseguimos, não foi? Sussurrei para o vento. Apesar de tudo, conseguimos. A brisa balançou as folhas das árvores como se fosse uma resposta. No casamento de Pedro e Luísa, enquanto observava meus irmãos reunidos depois de tanto tempo, senti um aperto no peito que não era de tristeza, mas de uma saudade estranha. Saudade de um tempo que foi duro, mas que agora, visto de longe, parecia ter seu próprio encanto. Como a gente muda o jeito de olhar para as coisas com o passar dos anos, não é mesmo? Aquela reunião de família ficou gravada na minha memória como um marco, sabe? Um momento que divide o antes e o depois. Tinha algo tão especial em ver todos os meus irmãos reunidos, já com os cabelos grisalhos e as marcas da idade, mas ainda carregando nos olhos aquele brilho que conheci na infância. E mais especial ainda era ver nossos filhos, sobrinhos e netos convivendo, criando laços, conhecendo histórias que tinham sido enterradas pelo tempo. Foi nesse encontro que descobri que José, sempre tão calado, tinha guardado todas as cartas que enviei ao longo dos anos. Mostrou-me uma caixa de sapato velha, amarelada pelo tempo, cheia de papel de carta com minha letra miúda e apressada. Lia para as crianças, ele me contou com aquele jeito acanhado dele. Para que soubessem de onde a gente veio. Fiquei sem palavras. Enquanto eu achava que minhas cartas se perdiam no mundo como folhas ao vento, elas estavam sendo guardadas, lidas, passadas adiante, mantendo viva a história da nossa família. No dia seguinte ao encontro, enquanto tomávamos café da manhã na varanda, Marcos puxou uma conversa que nenhum de nós esperava. Vocês sabem que a mãe está enterrada no cemitério de Santa Clara, não é? Ele perguntou, olhando para a xícara de café em suas mãos. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Não era um assunto que costumávamos abordar. Eu sei, respondeu Isabel finalmente. Soube quando ela faleceu, mas nunca fui até lá. Nem eu, concordou Helena. Estava pensando, continuou Marcos, ainda sem nos olhar diretamente, que talvez devêssemos ir. Visitar o túmulo dela, quero dizer. Senti um frio no estômago. Em todos esses anos, nunca tinha considerado essa possibilidade. Cremilda tinha se tornado quase uma figura mítica nas nossas vidas, presente pela ausência, importante pelo vazio que deixou. Por quê? Perguntou Antônio, com a testa franzida. O que mudaria agora? Marcos deu de ombros. Não sei se mudaria algo, mas estamos ficando velhos. Não sei vocês, mas eu não quero carregar peso desnecessário quando chegar minha hora. Essa frase ficou no ar, pesada como chumbo. Peso desnecessário. Será que carregávamos mesmo um fardo que poderia ser deixado para trás? A mágoa pela ausência, a dor do abandono, o vazio que nunca foi preenchido? Acho que o Marcos tem razão, disse Pedro, surpreendendo a todos. Ele era o caçula, o que menos tinha convivido com nossa mãe. Não por ela, mas por nós. Olhamos uns para os outros nas faces enrugadas pelo tempo buscando respostas para perguntas que nunca tínhamos feito em voz alta. Eu vou, decidi por fim. Amanhã mesmo. Não esperava que alguém se oferecesse para me acompanhar. Era uma jornada que imaginei fazer sozinha, como muitas outras na minha vida. Mas um a um, meus irmãos foram concordando em ir também. Todos os 6. Os filhos de Cremilda, agora senhores e senhoras de cabelos grisalhos, indo visitar a mulher que lhes deu a vida e depois seguiu outro caminho. Na manhã seguinte, pegamos a estrada para Santa Clara. Era uma cidade pequena, não muito diferente do nosso Ribeirão do Vale, a cerca de 2 horas de viagem. Fomos em 2 carros, Marcos dirigindo um, Pedro o outro. Éramos 7 no total, mas apenas nós 6 sobreviventes íamos encontrar nossa mãe pela última vez, já que Maria havia partido anos antes. A viagem foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos, nas suas próprias memórias. O cemitério ficava na entrada da cidade, num morro suave coberto de árvores antigas.
Era um lugar tranquilo, daqueles onde o silêncio parece feito de algo palpável. Perguntamos ao zelador onde ficava o túmulo de Cremilda Oliveira, e ele nos guiou por entre as lápides até um cantinho sombreado por um ipê. A sepultura era simples, uma cruz de mármore com o nome dela, a data de nascimento e a de falecimento. Nada de epitáfio, nada de enfeites. Tão austera quanto a presença dela tinha sido em nossas vidas. Ficamos ali, em pé, em um semicírculo, sem saber direito o que fazer ou dizer. Tinha trazido algumas flores, margaridas do campo que ela costumava colher quando ainda morava conosco, nos raros momentos de ternura que compartilhava. "Alguém quer dizer alguma coisa?" perguntou Isabel com a voz embargada. Ninguém se manifestou. O que dizer para alguém que escolheu não fazer parte da sua vida? Como se despedir de quem já tinha partido há tanto tempo? Foi então que senti algo quente escorrendo pelo rosto e percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, mas de algo que não conseguia nomear. Era como se uma comporta tivesse se aberto dentro de mim, deixando fluir sentimentos que nem sabia que ainda estavam lá. "Mãe", comecei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. "Não sei se a senhora pode me ouvir de onde está. Não sei se existe esse tipo de conexão entre os que foram e os que ficaram. Mas se puder, quero que saiba que estamos aqui, todos nós." Fiz um gesto abrangendo meus irmãos, que me olhavam com olhos marejados. Viemos dizer que sobrevivemos, que seguimos em frente, que construímos vidas que valem a pena ser vividas, apesar das ausências. Ou talvez por causa delas. As palavras vinham de um lugar desconhecido dentro de mim, como se tivessem esperado anos por esse momento. Não sei por que a senhora escolheu outros caminhos. Não sei se foi feliz neles. Espero que sim, porque nós, de alguma forma, encontramos a felicidade. Não foi fácil, Deus sabe que não, mas encontramos. Coloquei as margaridas sobre a terra, sentindo a textura áspera sob meus dedos. Quero que saiba também que a perdoamos. Não hoje, nem ontem. Tem sido um processo longo, difícil, mas estamos caminhando nessa direção, porque o perdão não é para a senhora, é para nós, para podermos seguir mais leves. Nesse momento, Marcos se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Depois veio Helena, e então Pedro, Isabel, José, Antônio. Estávamos todos os 6 sobreviventes juntos, como não estávamos desde crianças, unidos não só pelo sangue, mas pela história compartilhada, pela dor transformada em força, pelo amor que aprendemos a dar uns aos outros. "Descanse em paz, mãe", finalizei, sentindo um peso deixar meus ombros, como se tivesse depositado ali, naquele pedaço de terra, algo que carregava há décadas. Voltamos para casa diferentes. Não que tudo tivesse se resolvido magicamente. Feridas antigas não cicatrizam de um dia para o outro. Mas algo tinha mudado dentro de nós. Era como se tivéssemos finalmente fechado um ciclo que começou lá atrás, numa casa de madeira em Ribeirão do Vale, com 8 crianças esperando por uma mãe que raramente voltava. Na volta, a conversa fluiu mais fácil. Compartilhamos lembranças, mas não só as dolorosas. Também aquelas pequenas alegrias que às vezes esquecemos. O dia em que encontramos um ninho de passarinhos no quintal, a primeira vez que Pedro conseguiu ler uma frase inteira sozinho. O bolo que Maria fazia no aniversário de cada um, mesmo quando não tinha quase nada para pôr na massa. Quando chegamos ao sítio, já era quase noite. Os mais jovens nos esperavam, curiosos sobre onde tínhamos ido, mas respeitando nosso silêncio. A vida tinha continuado seu curso enquanto estávamos fora, como sempre continua. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes do sítio de Isabel, tive um sonho vivido. Estava de volta à nossa casa em Ribeirão do Vale, mas era diferente, mais luminosa, mais acolhedora. Maria estava lá, jovem como da última vez que a vi, mexendo algo no fogão a lenha. E para minha surpresa, Cremilda também estava. Sentada à mesa da cozinha, com as mãos ocupadas em descascar uma laranja, ela ergueu os olhos quando entrei e sorriu. Um sorriso que nunca tinha visto em seu rosto na vida real. "Vocês conseguiram", ela disse no sonho, e sua voz era diferente também, mais suave, mais calorosa.
Vocês fizeram o que eu não consegui fazer. Acordei com o canto dos pássaros lá fora e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. O sonho ainda estava vívido na minha mente, deixando uma sensação de paz que não esperava sentir. No café da manhã, Marcos anunciou que tinha um presente para todos nós. Saiu até o carro e voltou com um pacote grande, embrulhado em papel pardo. Encontrei por acaso numa feira de antiguidades, ele explicou, colocando o pacote sobre a mesa. Acho que vocês vão gostar. Era uma fotografia antiga, emoldurada, que tinha sido ampliada e restaurada. Nela, estávamos todos nós, os 8 irmãos, sentados no degrau da porta da nossa casa em Ribeirão do Vale. Eu devia ter uns 11 anos, Maria uns 16. Pedro ainda era um bebê no colo dela. Estávamos sérios, como se costumava posar para fotografias naquela época, mas havia qualquer coisa nos nossos olhos, um brilho, uma força, que saltava do papel. Meu Deus! Exclamou Helena, passando os dedos pela foto como se pudesse tocar aquelas crianças que já não existiam mais. De onde veio isso? O vendedor disse que comprou num lote de um fotógrafo itinerante que passava pelas cidadezinhas do interior nas décadas de 50 e 60, explicou Marcos. Achei um milagre ter encontrado. E era mesmo, de certa forma. Um milagre estar olhando para aquelas crianças que tínhamos sido, para os rostos que o tempo tinha transformado, mas não apagado completamente. Um testemunho silencioso da nossa história. Olha a Maria, disse Isabel com a voz embargada. Como ela era bonita. Aí era mesmo. No retrato, Maria parecia mais velha do que seus 16 anos, com aquela dignidade quieta que sempre teve, aquela força que nunca fez alarido. Vamos pendurar na sala, decidiu Isabel, para que todos que vierem aqui saibam de onde viemos. Naquela manhã, enquanto ajudava Luísa a arrumar as malas para voltarmos à cidade, senti uma serenidade que não conhecia havia muito tempo, como se todas as peças da minha vida finalmente estivessem se encaixando, formando um desenho que, se não era perfeito, era pelo menos completo. Tia Márcia, chamou Miguel, entrando no quarto sem bater, como crianças costumam fazer. O papai disse que a senhora vai escrever um livro sobre a nossa família. É verdade? Sorri para ele, para seus olhos curiosos, que me lembravam tantos de Pedro na mesma idade. Estou pensando nisso, respondi. Para que vocês, as crianças, saibam de onde vieram. Para que a história não se perca. Ele assentiu, com aquela seriedade que às vezes assumia. Eu quero ler. Quero saber tudo. Vai saber, prometi. Vou contar tudo o que lembrar. Os meses que se seguiram àquele encontro de família foram como um tempo de colheita para mim. As lembranças brotavam com uma nitidez que me surpreendia. Detalhes que achava perdidos para sempre voltavam inteiros, vívidos, como se tivessem apenas esperado o momento certo para reaparecer. Comecei a escrever com mais regularidade. Sentava-me à mesa da cozinha do apartamento de Pedro e Luísa, quando todos já tinham saído para seus compromissos, e deixava as palavras fluírem do coração para o papel. Não me preocupava com estilo ou com regras. Nunca tive estudo para isso. Apenas contava nossas histórias como se estivesse conversando com alguém querido, alguém que se importasse de verdade com o que tínhamos vivido. Escrevi sobre a nossa casa em Ribeirão do Vale, com suas janelas que batiam quando ventava forte. Sobre o quintal, com as árvores frutíferas que nós mesmos plantamos, pés de manga, de goiaba, de jabuticaba. Sobre o fogão a lenha, onde Maria preparava aqueles caldos grossos que esquentavam o corpo e a alma nos dias frios. Escrevi sobre cada um dos meus irmãos. Maria, com sua força silenciosa. Marcos, sempre inventando negócios desde pequeno. Helena, que falava pouco, mas observava tudo. Isabel, com aquela risada que iluminava a casa. José e Antônio, inseparáveis nas brincadeiras e nas artes. E Pedro, nosso caçulinha, que cresceu em meio a tantos cuidadores improvisados. Escrevi sobre as dificuldades. As noites de estômago roncando, as roupas remendadas até não ter mais onde costurar. Os sapatos passados de um para outro até virarem só sola.
mas também sobre as alegrias, as histórias contadas à luz de lamparina, as brincadeiras inventadas com quase nada, o orgulho quando um de nós aprendia algo novo na escola. E escrevi, claro, sobre Cremilda. Não mais como a mãe ausente, aquela sombra que pairava sobre nossas vidas, mas como uma mulher complexa, contraditória, que talvez não tenha sabido lidar com o peso de tantos filhos, de tanta responsabilidade. Não a absolvi de suas escolhas, como poderia, mas tentei entendê-la como nunca tinha tentado antes. Um dia, enquanto estava concentrada escrevendo sobre o Natal em que Maria conseguiu um pedaço de carne e fez um guisado que pareceu um banquete para nós, ouvi a chave na porta. Era Luísa, voltando mais cedo do hospital. Não pare por minha causa, ela disse ao me ver fechando rapidamente o caderno. Já estava terminando por hoje, respondi, sem graça por ter sido pega naquela espécie de transe em que entrava quando escrevia. Luísa se sentou à minha frente, com aquele jeito tranquilo dela que sempre me acalmava. Pedro me contou que você está escrevendo a história da família, ela comentou. Acho uma ideia maravilhosa. Senti o rosto esquentar. Não sei se vai servir para alguma coisa. É só para não deixar as lembranças se perderem. As histórias são importantes, Dona Márcia, ela disse, segurando minhas mãos calejadas entre as suas, mais jovens, mas igualmente marcadas pelo trabalho. São elas que nos mantêm conectados, que nos lembram quem somos e de onde viemos. Sorri, grata pela compreensão. Luísa tinha esse dom de ver valor nas coisas simples, nas histórias pequenas, que no fim das contas são a matéria de que é feita a vida da maioria de nós. Sabe o que o Miguel me perguntou ontem? Ela continuou. Queria saber se a tia-avó Márcia era uma escritora famosa. Ri com gosto. E o que você respondeu? Que você era algo muito melhor, uma guardiã de memórias. Aquela frase ficou comigo nos dias que se seguiram. Uma guardiã de memórias. Talvez fosse isso mesmo que eu tinha me tornado, sem perceber. Alguém que guardava não só as próprias lembranças, mas as de todos aqueles que tinham compartilhado aquela jornada comigo. Foi mais ou menos nessa época que recebi uma carta de José. Era incomum. Normalmente nos falávamos por telefone, nas raras ocasiões em que nos comunicávamos. Mas lá estava o envelope, com a letra miúda e inclinada dele no remetente. Dentro havia um pedaço de papel dobrado, e junto dele uma fotografia antiga que nunca tinha visto antes. Nela, uma mulher jovem segurava um bebê nos braços. Reconheci imediatamente. Era Cremilda, e o bebê devia ser Maria, a mais velha de nós. Minhas mãos tremeram ao segurar aquela imagem. Nossa mãe parecia tão jovem, tão diferente da mulher que eu lembrava. Havia uma expressão em seu rosto, um misto de orgulho e temor, que nunca tinha visto durante minha infância. Desdobrei a carta com cuidado. Querida Márcia, encontrei esta fotografia entre as coisas do meu pai biológico, aquele que nos deixou quando éramos pequenos e que faleceu mês passado. Você deve estar se perguntando que pai é esse, já que nunca falei dele. Na verdade, quase não o conheci. Ele e nossa mãe se separaram quando ainda éramos crianças, logo depois que o Pedro nasceu. Ele foi embora para o sul e refez sua vida por lá. Nos últimos anos, retomamos algum contato. Não deu tempo de construir muita coisa, mas ele me deixou algumas histórias e esta fotografia. Achei que você, como a guardiã das nossas memórias, Pedro me contou do seu projeto, deveria tê-la. Há algo mais que preciso contar, algo que meu pai me disse e que talvez lance uma luz diferente sobre nossa mãe. Segundo ele, Cremilda sofria do que hoje chamaríamos de depressão. Naquela época, claro, não se falava disso, especialmente em lugares pequenos como Ribeirão do Vale. Era apenas tristeza, melancolia, ou pior, fraqueza de espírito. Depois que Maria nasceu, ela ficou muito mal. Melhorou por um tempo, mas piorou novamente com cada filho que veio. 8 filhos. Márcia. 8 partos, 8 bocas para alimentar, numa época em que mulheres como ela tinham poucas escolhas, poucos caminhos. Não estou defendendo o que ela fez. Abandonar os filhos nunca será justificável. Mas talvez ajude a entender. Pelo menos tem me ajudado. Com amor, José.
Sentei-me na beirada da cama, a carta ainda nas mãos, a fotografia da jovem Cremilda com o bebê Maria pousada sobre meu colo. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, revelando um terreno que eu não sabia que existia. Depressão. A palavra ecoou na minha mente, abrindo portas para memórias reinterpretadas. O olhar vago de nossa mãe em certos dias, os longos períodos em que ficava na cama quando estava em casa, o choro que às vezes ouvíamos vindo do quarto dela nas raras noites em que não saía. Não mudava o abandono, a ausência, a dor que sentimos, mas trazia uma nova camada para a história, uma complexidade que nunca tinha considerado. Naquela noite, sonhei com Cremilda novamente. Não a mãe ausente das minhas memórias, nem a figura quase mítica que tinha me aparecido no sonho após a visita ao cemitério. Era a jovem da fotografia, segurando um bebê, olhando para mim com olhos que pediam algo que eu não conseguia identificar. Se você que me escuta já sentiu a dor de um abandono, ou carregou por anos a mágoa de um amor que não veio como deveria, saiba que entendo bem esse peso. Mas talvez, só talvez, ao olharmos mais profundamente para nossas histórias, possamos encontrar, se não perdão, pelo menos um pouco de paz. Não pelos outros, mas por nós mesmos. No dia seguinte, mostrei a carta e a foto para Pedro. Ele as examinou em silêncio, passando os dedos pela imagem da mãe que mal conheceu. "O que você acha?" perguntei, ansiosa pela sua reação. Pedro respirou fundo antes de responder. "Acho que faz sentido. Lembro de ouvir vocês falando quando eu era pequeno sobre como ela tinha crises. Vocês sussurravam, achando que eu não entendia, mas eu percebia que era algo sério." Fiquei surpresa. Pedro raramente falava sobre suas memórias mais antigas. "Não muda o que aconteceu", ele continuou, me devolvendo a fotografia com cuidado. "Mas talvez mude um pouco a forma como lembramos." Concordei com a cabeça. Era exatamente o que eu estava sentindo. Não uma absolvição para Cremilda, mas uma compreensão mais profunda, mais nuançada do que tinha acontecido. Decidi incluir essa nova informação nos meus escritos, não para reescrever nossa história, mas para adicionar uma dimensão que tinha faltado até então. A história de 8 irmãos que cresceram praticamente sozinhos continuava sendo verdadeira e importante. Mas agora havia também a história de uma mulher lutando contra demônios invisíveis numa época em que não se falava dessas coisas, especialmente para mulheres pobres do interior. As semanas se transformaram em meses, e os meses em estações. O inverno chegou e passou, dando lugar a uma primavera vibrante. Continuei escrevendo, agora com um propósito mais claro. Não estava apenas preservando memórias, mas tentando entender a tapeçaria completa da nossa história familiar, com todos os seus fios entrelaçados, mesmo os mais dolorosos. Um dia, Pedro voltou do hospital com uma expressão séria que logo me alarmou. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, deixando de lado o bordado que estava fazendo. Ele se sentou ao meu lado no sofá, tomando minhas mãos entre as suas, um gesto que tinha aprendido com Luísa. "Encontrei uma antiga enfermeira hoje, que trabalhou em Santa Clara nos anos 60 e 70. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Quando soube meu sobrenome, perguntou se eu tinha algum parentesco com Cremilda Oliveira. Senti o coração acelerar. Depois de tantos anos, ainda era estranho ouvir o nome dela mencionado por estranhos. "O que ela disse?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Que se lembrava dela. Que Cremilda foi internada algumas vezes no hospital de lá com o que chamavam de esgotamento nervoso. A última vez pouco antes de falecer. Fechei os olhos, deixando que essa nova peça do quebra-cabeça encontrasse seu lugar. Nossa mãe, sozinha num hospital, lutando contra uma doença que poucos compreendiam, talvez até o fim. Tem mais", continuou Pedro, apertando levemente minhas mãos. A enfermeira disse que, nos delírios dos últimos dias, ela chamava por nós, pelos nomes de cada um dos filhos. Sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Era uma revelação que não esperava, que nunca tinha considerado possível, que no fim, Cremilda tivesse se lembrado de nós, tivesse nos chamado, mesmo que tarde demais.
Ela perguntou se eu gostaria de ver o prontuário. Pedro acrescentou. Disse que normalmente não poderia mostrar, mas que já faz tanto tempo. E você quer ver? Perguntei, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Ele assentiu lentamente. Acho que sim. Como médico, talvez possa entender melhor o que ela passou. E como filho... Bem, talvez encontre algumas respostas. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, pensei em como a vida dá voltas, em como as histórias nunca terminam realmente, apenas ganham novos capítulos, novas interpretações. Pensei em Maria, que tinha dado tudo de si para cuidar de nós, sem nunca reclamar do fardo. Em meus irmãos, cada um encontrando seu caminho apesar das cicatrizes. Em mim mesma, que nunca tinha imaginado que aos 70 anos estaria desenterrando e reinterpretando um passado que achava já estar sepultado. E pensei em Cremilda, não mais apenas como a mãe ausente, o símbolo do abandono, mas como uma mulher complexa, contraditória, possivelmente doente, certamente quebrada, que tinha feito escolhas terríveis, mas que talvez, no fim, tenha se lembrado dos filhos que deixou para trás. Não era perdão ainda, mas era algo próximo à compreensão, e por enquanto, talvez isso fosse suficiente. No dia seguinte, quando Pedro chegou do hospital, trouxe consigo uma pasta amarelada. Seu rosto tinha uma expressão que misturava cansaço e algo mais. Uma espécie de serenidade triste, se é que isso faz sentido. Consegui, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa da cozinha. O prontuário médico da mãe. Sentamos os três, eu, Pedro e Luísa, em volta daquela pasta fechada, como se fosse um objeto misterioso que poderia conter tanto tesouros quanto perigos. Tem certeza que quer ver? Perguntou Luísa, sempre sensível ao que não era dito. Pedro assentiu, olhando para mim. E você, Márcia? Hesitei. Por um momento pensei em dizer não, em deixar o passado onde estava, enterrado junto com Cremilda naquele cemitério em Santa Clara. Mas então me lembrei da fotografia que José tinha enviado, da jovem mãe com o bebê Maria nos braços, daquele olhar que misturava orgulho e medo. Sim, respondi finalmente. Acho que precisamos saber. Pedro abriu a pasta com o cuidado de quem manuseia algo frágil. Dentro havia folhas amareladas pelo tempo, com uma letra pequena e apressada que era difícil de decifrar. Como médico, ele conseguia entender termos e abreviações que para mim não faziam sentido. Ela foi internada 6 vezes entre 1953 e 1975, ele disse, depois de alguns minutos examinando os documentos. A primeira vez foi logo depois que o José nasceu, mas pelo que está escrito aqui, ela já vinha demonstrando sinais de depressão desde o nascimento de Maria, só que nunca tinha recebido o tratamento adequado. Fiz as contas mentalmente. José era o 5º filho. Depois dele, ainda vieram Antônio e Pedro. 3 gestações, 3 partos, depois daquela primeira internação oficial. Mas, pelo visto, o sofrimento dela tinha começado muito antes, talvez desde o início de nossa família. O diagnóstico inicial era depressão puerperal, continuou Pedro, franzindo a testa enquanto lia. Mas nas internações seguintes, falavam em psicose maníaco-depressiva, ou melancolia profunda com episódios de agitação. E há menções a episódios similares, não tratados, desde o nascimento de Maria. O que isso significa em termos simples? Perguntei. Pedro levantou os olhos dos papéis, seu olhar encontrando o meu por cima dos óculos de leitura. Hoje, provavelmente seria diagnosticada com transtorno bipolar ou depressão severa. São condições em que a pessoa oscila entre estados de profunda tristeza e apatia, e momentos de agitação extrema ou euforia. Sem tratamento adequado, podem ser incapacitantes. Assenti em silêncio, absorvendo aquela informação, pensando em como ela se encaixava com as memórias fragmentadas que tinha da minha mãe. Os dias em que ficava na cama, cortinas fechadas, mal respondendo quando falávamos com ela, e aqueles outros,
mais raros em minhas lembranças, em que parecia elétrica, falando rápido, rindo alto, saindo para encontrar amigos e voltando só dias depois. Tem alguma anotação sobre o tratamento? Perguntou Luísa, que como enfermeira também entendia daqueles termos médicos. Pedro virou algumas páginas. Nos primeiros anos, principalmente repouso e alguns sedativos. Depois, eletroconvulsoterapia. Choque, traduziu Luísa diante do meu olhar confuso. Era um tratamento comum na época para depressão severa. E mais tarde, alguns medicamentos que começavam a surgir para essas condições, completou Pedro. Mas parece que ela raramente seguia o tratamento por muito tempo. Há várias anotações sobre paciente abandona tratamento ou retorna em crise após meses sem medicação. Fechei os olhos, tentando processar tudo aquilo. A imagem da minha mãe ganhava novos contornos, novas cores, algumas mais sombrias, outras mais compreensíveis. Imaginei Cremilda jovem, sobrecarregada com tantos filhos, lutando contra uma doença que nem ela mesma devia entender direito, numa época em que essas condições eram vistas como fraqueza ou loucura. Tem uma coisa interessante aqui, disse Pedro, virando mais uma página. Na última internação, pouco antes de falecer, ela mencionou repetidamente os filhos. Há uma anotação de uma assistente social que tentou localizar a família, mas só conseguiu informações vagas sobre filhos espalhados por diferentes cidades. Senti um aperto no peito. Naquela época, 1975, eu já tinha 30 e poucos anos. Maria já tinha partido. Marcos estava em São Paulo, Isabel já casada, Helena também. José e Antônio tinham ido para o sul. Pedro estava começando a faculdade. Eu havia me mudado para uma cidade maior, onde dava aulas. Estávamos todos seguindo nossas vidas, sem saber que, num hospital distante, nossa mãe estava morrendo, perguntando por nós. No final, ela morreu de insuficiência cardíaca, concluiu Pedro, fechando a pasta. Provavelmente agravada pelos anos de tratamentos agressivos e pelo próprio desgaste da condição mental não tratada adequadamente. Ficamos em silêncio, os três, cada um absorvendo aquelas informações à sua maneira. Pedro, o médico, talvez pensando nos avanços da medicina desde então, nos tratamentos que hoje poderiam ter ajudado nossa mãe. Luísa, com sua compaixão natural, provavelmente imaginando o sofrimento daquela mulher. E eu, a filha que cresceu sentindo-se abandonada, tentando reconciliar a mãe ausente das minhas memórias com esta nova versão. Uma mulher doente, lutando contra demônios invisíveis sem o apoio adequado. O que você está pensando, Márcia? Perguntou Luísa, depois de alguns minutos. Respirei fundo antes de responder. Estou pensando em como uma história pode mudar dependendo de onde você está quando a conta. Por anos, a história que contei a mim mesma foi a de uma mãe que preferiu a liberdade a seus filhos. Agora não sei mais se essa é toda a verdade. Pedro assentiu compreensivo. Acho que raramente conhecemos toda a verdade sobre alguém, mesmo aqueles que estão mais próximos de nós. E o que você vai fazer com essas informações? Perguntou Luísa. Para os seus escritos, quero dizer. Era uma boa pergunta. O que fazer com esse novo capítulo que se abria, essa nova perspectiva sobre uma história que achava conhecer tão bem? Vou incluir, decidi. Não para justificar o abandono, mas para completar o quadro. Porque a vida não é feita apenas de preto e branco, de mocinhos e vilões. É feita de pessoas, complicadas, contraditórias, às vezes quebradas. Nos dias que se seguiram, mergulhei ainda mais fundo na escrita. Mas agora, além das memórias da minha infância e juventude, das histórias dos meus irmãos, havia também um esforço para entender Cremilda não apenas como a mãe que nos deixou, mas como uma mulher do seu tempo, enfrentando demônios que não escolheu. Escrevi sobre os momentos raros de ternura que conseguia lembrar. O dia em que ela trançou meu cabelo, cantarolando uma canção cujas palavras não consigo mais recordar. A vez em que voltou de uma de suas ausências com um vestido de chita para Isabel, que tinha rasgado o único que tinha. A manhã em que a encontrei chorando, olhando para uma fotografia antiga,
e ela me abraçou com uma força que parecia nascida do desespero. Mesmo essas memórias, poucas e espaçadas, ganhavam agora uma nova luz. Não eram mais apenas momentos de lucidez em meio ao desinteresse, mas talvez batalhas vencidas, ainda que brevemente, contra uma escuridão interior que constantemente a puxava para longe. Escrevi também sobre Maria, com ainda mais admiração agora. Como ela, tão jovem, conseguiu sustentar toda uma família, não apenas na ausência da mãe, mas talvez entendendo, de alguma forma intuitiva, que Cremilda estava lutando contra forças que não podia controlar. Maria nunca falou mal da nossa mãe, nunca alimentou ressentimentos em nós. Apenas fez o que precisava ser feito, com uma força e uma dignidade que agora me pareciam ainda mais extraordinárias. O fardo que você carregou, minha irmã, escrevi uma noite, as lágrimas embaçando minha visão, era ainda mais pesado do que imaginei, e você o carregou sem se curvar, sem reclamar, sem deixar que soubéssemos o peso real. Quando terminei o manuscrito, quase 300 páginas escritas à mão, em cadernos escolares, senti um misto de exaustão e alívio. Era como se tivesse finalmente depositado no papel um peso que carregava há décadas. Um peso feito de memórias, perguntas sem resposta, mágoas e agora também de compreensão. Mostrei primeiro para Pedro e Luísa, que leram durante um fim de semana inteiro. Quando terminaram, Luísa me abraçou sem dizer nada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Pedro segurou minhas mãos entre as suas, os olhos marejados. Obrigado, ele disse simplesmente, por lembrar por todos nós. Fizemos cópias para cada um dos meus irmãos. Alguns responderam rapidamente. Isabel me ligou chorando, dizendo que tinha lido tudo de uma vez só, incapaz de parar. Helena escreveu uma carta dizendo que finalmente entendia coisas que tinha carregado dentro de si a vida toda sem saber nomear. Marcos apareceu de surpresa um dia, com os olhos vermelhos de quem passou a noite em claro, me abraçando sem dizer uma palavra. José e Antônio demoraram mais para responder, mas quando o fizeram, foi com cartas longas e pensativas, cheias de suas próprias memórias que meu relato tinha despertado. Foi Isabel quem sugeriu que fizéssemos uma nova reunião de família, dessa vez para celebrar nossas histórias, como ela disse. Marcamos para o próximo feriado, novamente no sítio dela. Mas enquanto nos preparávamos para a viagem, recebi uma ligação inesperada. Era Antônio, o mais quieto dos meus irmãos, aquele de quem eu menos esperava uma iniciativa assim. Márcia, ele disse com aquela voz grave que tinha desde adolescente. Encontrei um álbum de fotografias que acho que pertencia à mãe. Estava entre as coisas do pai do José, que ficaram para ele quando o velho morreu. Um álbum? Repeti surpresa. O que tem nele? Fotos nossas, respondeu Antônio. De quando éramos pequenos. E cartas também, escritas por alguém de Ribeirão do Vale. Não consegui decifrar a letra direito. Parece que mandavam notícias nossas para ela. Senti o coração acelerar. Você vai levar para o encontro? Já mandei para você, ele disse. Deve chegar aí, amanhã ou depois. Achei que você devia ver primeiro. Como foi você que escreveu nossa história? Não consegui dormir direito naquela noite, pensando no que poderia estar naquele álbum. Que novas revelações, que novos ângulos ele poderia trazer para uma história que eu achava conhecer tão bem. O pacote chegou 2 dias depois, cuidadosamente embrulhado. Dentro, um álbum de capa de couro já gasta pelo tempo, as páginas amareladas mantidas juntas por um cordão desfiado. Abri com cuidado, quase com reverência. Na primeira página, uma foto que reconheci. Era a mesma que José tinha me enviado meses antes, de Cremilda jovem com o bebê Maria. Mas agora via que fazia parte de uma sequência. Nas páginas seguintes, havia outras fotos. Cremilda grávida, de mim, imaginei, Cremilda com 2 bebês, eu e Maria, depois com 3, com 4. A cada página, uma nova surpresa. Fotos que eu nunca tinha visto, momentos que não lembrava terem sido registrados. E em muitas delas, Cremilda sorria, um sorriso genuíno que alcançava os olhos, tão diferente da expressão distante que povoava minhas memórias.
Entre as fotos, havia cartas, como Antônio tinha dito. Eram de uma caligrafia miúda e cuidadosa que não reconheci de imediato. Comecei a ler a primeira. Querida Cremilda, as crianças estão bem. Maria começou a escola esta semana e já sabe escrever o próprio nome. É esperta como você sempre foi. Márcia segue ela como uma sombra. Quer fazer tudo o que a irmã faz. Os meninos crescem fortes, graças a Deus. Sei que você não está bem para vir vê-los agora, mas guardo estas fotos para quando puder. Eles perguntam por você, especialmente à noite. Digo que você está trabalhando longe, mas que pensa neles todos os dias. Melhore, minha filha. Estamos esperando por você. Com amor, sua mãe, Gertrudes. Minha avó. A letra era da minha avó, que morreu quando eu tinha uns 12 anos. A mesma avó que vinha nos visitar de vez em quando, trazendo doces e histórias, mas nunca falando muito sobre onde estava nossa mãe. Passei para a carta seguinte, e a próxima, e a próxima. Eram dezenas delas, cobrindo anos. Em todas, o mesmo padrão. Notícias nossas, encorajamento para Cremilda, uma esperança constante de que ela melhorasse e pudesse voltar. A última carta era diferente. A letra era a mesma, mas tremia mais, como se escrita por mãos já enfraquecidas pela idade. Minha filha, Maria nos deixou ontem. Foi rápido demais, nem tivemos tempo de te avisar. A febre a levou em 3 dias. Os médicos fizeram o que puderam, mas não foi suficiente. O enterro será amanhã. Sei que você não pode vir, que os médicos não deixariam, mas acendi uma vela por você ao lado dela. Os outros estão desolados, especialmente Márcia, que agora tenta ser forte como a irmã era. São bons meninos e meninas, Cremilda. Você teria orgulho deles. Não sei quanto tempo mais estarei aqui para dar notícias. Meus anos já pesam, como você sabe. Mas enquanto estiver, continuarei a mandar notícias e a guardar você no coração, como sempre guardei. Com todo o amor do mundo, sua mãe. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma história que corria paralela à que conhecíamos, a que eu tinha contado. Uma história de uma mulher que não tinha simplesmente abandonado seus filhos para viver em liberdade, mas que estava doente demais para estar com eles. De uma avó que serviu de ponte entre essa mãe ausente e seus filhos, tentando manter vivo um vínculo que as circunstâncias ameaçavam romper completamente. Cremilda tinha guardado aquelas fotos, aquelas cartas, tinha pedido notícias, tinha sorrido para fotos dos filhos que não podia ver. Tinha perguntado por nós até o fim, não apagava o abandono, a ausência, a dor, mas adicionava camadas de complexidade, de humanidade a uma história que eu tinha contado de forma muito mais simples, muito mais em preto e branco do que realmente era. No encontro de família, alguns dias depois, compartilhei o álbum e as cartas com meus irmãos. Houve lágrimas, claro. E perguntas, muitas delas sem resposta. Mas houve também uma sensação de que estávamos, finalmente, fechando um círculo que tinha ficado aberto por décadas. O que fazemos com isso agora? Perguntou Marcos, sempre prático, depois que todos tiveram tempo de absorver aquelas novas informações. Olhei para meus irmãos, esses sobreviventes de uma infância difícil que tinham se tornado pessoas boas, fortes, capazes de amar apesar das feridas. Olhei para seus filhos e netos, essa geração que não carregava as mesmas cicatrizes, mas que herdava as histórias. Continuamos vivendo, respondi simplesmente. Continuamos amando e continuamos contando nossas histórias, todas elas, com todas as suas luzes e sombras. Foi naquela noite, sentada na varanda do sítio de Isabel, observando a lua cheia que banhava o pomar com uma luz prateada, que senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era a paz de quem esqueceu ou superou completamente o passado. Era a paz de quem finalmente o compreendeu em toda a sua complexidade, em todas as suas nuances. E se Maria estava em algum lugar, observando, talvez ela também estivesse em paz. Porque o legado dela, o cuidado, o amor, a força silenciosa, tinha se multiplicado, passando de geração em geração.
Porque os irmãos que ela tinha protegido com tanto amor tinham crescido e se tornado pessoas capazes de amar por sua vez, de construir vidas que valiam a pena, apesar de todas as ausências. Quanto a Cremilda, bem, talvez ela também tivesse encontrado alguma paz. No fim, não era a vilã da história, como tantas vezes imaginei, nem uma vítima indefesa. Era apenas uma mulher, complicada, contraditória, quebrada de formas que não conseguiu consertar. Uma mulher que, apesar de tudo, tinha guardado fotos e cartas dos filhos que não pôde criar. Que tinha perguntado por nós até o fim. E eu, aos 70 anos, olhando para trás, para o caminho longo e muitas vezes difícil que tinha percorrido, sentia uma gratidão inesperada. Não pela dor, claro, mas pelo amor que encontrei apesar dela. Pelos irmãos que se tornaram minha fortaleza, pela chance de contar nossas histórias e, ao contá-las, finalmente entendê-las. A lua continuava seu caminho pelo céu, indiferente às revelações e reconciliações humanas que aconteciam sob sua luz. E eu, Márcia Oliveira, filha de Cremilda, irmã de Maria, Marcos, Helena, Isabel, José, Antônio e Pedro, seguia com ela, agora um pouco mais leve, um pouco mais completa, um pouco mais em paz.